vereador Dr. Eduardo Moura, que ora preside essa sessão. Aproveitando um gancho do nobre e ilustre Dr. Paulo Pinheiro, que é um ferrenho debatedor dessa questão de saúde, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, muito embora não seja minha área específica, mas eu venho a essa tribuna na presente data para novamente manifestar minha posição por hora de lamentação e por que não falar de certa tristeza, visto que todos os dias somos despertados por notícias divulgadas por todos os segmentos quanto a casos concretos de descasos e omissões em atendimento adequado que os cidadãos têm direito e o dever público, o dever de prestá-lo. Estou falando do atendimento médico hospitalar, como direito e garantias fundamentais preceituado na cláusula pétrea da nossa Constituição em vigor. Amanhã, dia 19 de setembro, fará um mês que a Lei 5.784, de minha autoria, foi promulgada. Entretanto, o senhor prefeito não a regulamentará e certamente interporá um recurso de inconstitucionalidade perante o Poder Judiciário, sob a alegação de que o Legislativo não tem a competência de criar leis que venham, de alguma forma, criar despesas ao erário público. É triste, quando eu caminhava no meu processo eletivo, eu achava que nós, após sermos eleitos, tínhamos como atribuição primordial legislar. E, efetivamente, quando a gente chega nessa casa, a gente vê que, por mais empenho que a gente venha a debruçar em cima de um determinado tema, de uma determinada posição, em decorrência do que é preceituado na lei orgânica do município, a gente muitas das vezes fica restrito a legislar sobre temas que favoreçam a questão de opinião pública, talvez dar o nome de uma rua, de um logradouro público qualquer, vim aqui homenagear alguém com um título, com uma medalha, quando tantos e tantos problemas nos afetam no dia a dia na nossa cidade. Sinceramente, essa faculdade está respaldada pela vigência dessa lei orgânica do município. No entanto, da mesma forma como acompanhamos as inúmeras mortes que vêm ocorrendo em nossa cidade, imputadas aos descasos e omissões praticadas por quem deveria ter o dever legal de tentar resgatar a vida, a incolumidade física das pessoas, vemos também notícias diárias, através de todos os segmentos da imprensa, pertinente à circunstância de que o judiciário, nas suas instâncias, os juízos monocráticos, os tribunais, o Superior Tribunal de Justiça e, por último, a casa mais importante do judiciário do nosso país, exauram decisões de obrigatoriedade do poder público no tocante a dar o devido atendimento a todo e qualquer paciente em estado emergencial. Pois bem, na mais recente
decisão prolatada. Neste sentido, no último dia 12 de setembro, o eminente ministro Celso de Mello, do egrégio Supremo Tribunal Federal, negou o seguimento de um recurso extraordinário interposto pelo governo do estado do Paraná, que, contrário à decisão do Tribunal de Justiça daquele estado, e inconformado com aquela decisão prolatada, recorreu ao STF, buscando anular a decisão da instância maior daquele estado, no que dizia respeito à obrigatoriedade do poder público ressarcir entidades hospitalares particulares no tocante à transferência, à remoção de paciente de um nosocômio público para um nosocômio particular. Eu ouço sempre o eminente e nobre doutor Paulo Pinheiro manifestar aqui nessa tribuna que, evidentemente, os hospitais privados não têm condição, não têm equipamentos, como deveria ter o município, o Estado e a União, para dar um atendimento adequado a seus pacientes. Claro, evidentemente que a gente sabe disso. Mas hoje, diante do flagrante caos que abala a União, o Estado e o município no que diz respeito a resguardar a incolumidade física das pessoas, a vida, não tem outro caminho senão essas decisões. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que 70 municípios do estado do Paraná estarão abrangidos pela circunstância de ter que o Estado ressarcir, sim, quando um paciente for removido de um hospital público para um hospital da rede privada, no que diz respeito ao ressarcimento pelos gastos executados pela rede privada. No exame da questão central, o ministro Celso Mello assinalou que a intervenção do Poder Judiciário diante da recusa por parte do Executivo em conferir significação real ao direito à saúde é plenamente legítima dentre as inúmeras causas que esse comportamento afirmativo do Poder Judiciário inclui-se a necessidade de fazer prevalecer a primazia da Constituição da República, muitas vezes transgredida e desrespeitada por pura, simples e conveniente omissão dos poderes públicos. Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, ou fazer prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado, entendemos que a razão de ordem ético-jurídica impõe ao julgador uma só opção, aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Nesse sentido, salvo maior juízo, a concepção de qualquer um seria a de que o Judiciário, pela sua casa maior, a Corte Suprema, deveria, como jurisprudência, então, declinar a obrigatoriedade do poder estatal, União, Estado e município, ressarcir, sim, entidades hospitalares privadas quando ocorrer esses casos. Ninguém está falando aqui em privatização da saúde pública, não, até porque, de acordo com essas OS já existentes, dominando as entidades hospitalares oficiais, mas o que a gente quer é que o poder público simplesmente cumpra o seu papel, aquele preceituado em diversos dispositivos, inclusive na cláusula pétrea da Constituição, no artigo 5º, mas que está preceituado também no artigo 196 da Carta Magna. O direito do cidadão de ter a sua integridade física, a vida resguardada pelo poder público.